Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu desejo que vocês estejam bem e em paz, apesar de toda essa pandemia que está assolando o nosso país, mas nós só temos a agradecer porque a nossa igreja continua em ação, nós continuamos unidos, né? E tendo todas as atividades da melhor forma possível. E assim sendo, nós também teremos a lição da classe Gente que Ora, com a lição Jesus ora pelos discípulos, que se encontra em João 17, esse capítulo maravilhoso que traz uma oração completa de Jesus. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse capítulo, nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus querido, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus e ele se preocupou conosco, ó Deus, desde esse tempo em que esteve aqui na terra, Senhor Deus, zelando e nos amando, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, perdoando assim os nossos pecados, ó Deus. Te peço, Senhor amado, que o Senhor nos instrua na tua palavra, de acordo com a tua vontade, que o Senhor coloque em nosso coração, Senhor Deus, somente aquilo que vier do teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele foi alicerçado em oração e em plena obediência à vontade de Deus. Mas apesar de nós sabermos disso, né, que ele se afastava, que ele subia ao monte para orar, que ele orava com seus discípulos, muito pouco se sabe do conteúdo dessas orações, exceto em algumas poucas ocasiões, como na ressurreição de Lázaro ou no Getsêmani. Lá na ressurreição de Lázaro, ele nos diz assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. João 11, 41 e 42. E lá no Getsêmani também nós sabemos das orações que Jesus fez, desejando que aquela hora passasse dele, né? Mas o conteúdo de uma oração assim, como essa do capítulo 17, nós não sabemos, nós não temos. E aqui nós somos privilegiados com essa belíssima oração, a mais bela oração de toda a Bíblia, na minha opinião, e que ela não se resume ao tempo presente de Jesus ali com seus discípulos, mas ela abrange o futuro, chegando até nós e ainda vai chegar até os outros que crerão no nome do Senhor Jesus enquanto existir este mundo. Já no capítulo em questão, nós temos uma oração completa do Senhor, mostrando a sua íntima comunhão com o Pai e o seu papel de intercessor por cada um de nós. Esse papel de intercessor que Jesus faz junto ao Pai. Esse capítulo, ele é um capítulo de transição. Ele marca, né? Definitivamente, ele marca o final do ministério de Jesus aqui na Terra, mas ele inicia o seu ministério de intercessor por nós cristãos. Em Hebreus 7:25 nos diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E em diversos sentidos, essa oração ela é o resumo de todo o Evangelho de João. Seus principais temas são a obediência de Jesus ao Pai, a glorificação do Pai através de sua morte e exaltação, a revelação de Deus em Jesus Cristo, a escolha dos discípulos no mundo, a missão deles no mundo e a unidade deles baseada na unidade do Pai e do Filho. A oração sacerdotal de Jesus, ela se divide em 3 partes. Quais são essas partes? Elas são a oração de Jesus por si mesmo.
Isso já nos traz um grande ensinamento, o quanto nós temos necessidade de orar por nós mesmos. A oração de Jesus pelos discípulos e a oração de Jesus por todos os cristãos. Por si mesmo, ele afirma a glória da cruz. A cruz, para Jesus, era uma glória. Era um tremendo sacrifício, mas é o que o glorificaria. E nós podemos perceber que depois de mais de 2000 anos, o quanto a cruz glorificou a Cristo. Através dela, nós o amamos, nós o servimos e nós temos plena certeza da salvação por causa da glória da cruz, do seu sacrifício na cruz por cada um dos seus servos, dos seus filhos. Por si mesmo, então ele também expressa a verdadeira essência da vida eterna, nos versículos 3 e 4. Ele se regozija na glória compartilhada do Pai, no versículo 5. E por seus discípulos? Por seus discípulos, ele ora para que tenham sabedoria, versículos de 6 a 9. Ele ora para que tenha perseverança, versículos de 10 a 12. Ele ora por sua alegria, versículo 13. Ele ora pela santificação deles. Ele ora pela missão deles. Então, Jesus se preocupa com os discípulos, com toda a sua vida como um todo, por sua alegria, pela missão que eles exerceriam aqui na terra, que eles exerceriam e exerceram aqui na terra. Ele se preocupa com a santificação. Então, é uma oração que ele faz abrangendo toda a vida dos discípulos. Pelos futuros cristãos, ele ora para que sejam um, para que tenham uma unidade, versículos de 20 a 22. Ele ora pela unidade plena deles. Ele ora por sua futura presença com ele. E ele ora por seu amor mútuo, no versículo 26. Então, nós vamos ler esse capítulo de João 17 por partes, à medida que a gente for estudando aquela parte, a gente lê a parte e estuda, tá bom, meus irmãos? Então, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, de 1 a 5. Então, quando a gente vê isso aqui, meus irmãos, como é bonita essa oração e como é bonito ver essa comunhão entre o Pai e o Filho. Nós podemos perceber quando nós estudamos a Bíblia que em muitas ocasiões ali no templo, muitos tentaram pegar Jesus para matá-lo e não conseguiram. Não conseguiram porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora nesta oração ele diz que é chegada a sua hora. Ou seja, foi para isso que ele veio ao mundo, para se sacrificar por nós, né? Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que nós pudéssemos ter pleno acesso junto ao Pai. Então, quando ele diz é chegada a hora, Pai, chegou a hora desse sacrifício. E a cruz, como eu já disse anteriormente, seria uma glória para o Filho de Deus. Através dela, ele seria glorificado. O tempo dessa morte de Jesus, ela estava a poucas horas de acontecer. Todo o plano, de redenção estava para se cumprir. Tudo aquilo que havia sido planejado muito antes do mundo existir estava para se cumprir. Quando Jesus se prontificou a morrer por nós. Como eu já disse em outras lições ou na igreja, isso não foi algo que aconteceu assim
lá no céu, de repente, o único jeito que vai ter é se eu for lá me sacrificar pelos pecadores, para que eles possam ter acesso ao Pai, para que eles possam ter uma vida eterna conosco, para que aquela comunhão que existia antes do pecado pudesse retornar. Não, isso foi algo que aconteceu antes da criação do mundo, quando Jesus se dispôs a se sacrificar por cada um de nós, quando ele se apresentou como o Cordeiro, né, que morreria em nosso lugar. O próprio evento que glorificaria o Filho seria sua morte. Por isso, ele recebeu a adoração, o culto e o amor de milhões de pessoas que creriam em seu nome. Tudo o que aconteceu, a traição de Judas, a sua prisão, o seu julgamento e a sua condenação, e por fim a sua crucificação, não foi nada disso foi por acaso. Tudo foi premeditado por Deus e aceito por Jesus. Como eu disse, nenhum desses acontecimentos foi algo que aconteceu por acaso, pelo destino, não. Tudo já havia sido premeditado muito antes da criação do mundo, e Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. O versículo 2 faz uma referência à doutrina da eleição ou da predestinação, que é apresentada por todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Se nós estivéssemos ao vivo, talvez isso geraria uma discussão grande sobre calvinistas e arminianos, mas não é a intenção. A intenção nunca é de separação, de discussão, mas sempre de unicidade, né? Então, quando a gente fala da doutrina da eleição, que não é um ponto discutível nem entre calvinistas, nem entre arminianos, porque é um ponto comum entre eles, na verdade. A doutrina da eleição é um ponto comum entre eles. Mas o que interessa para nós não é a linha teológica que cada um segue ou acredita. O que interessa para nós é que nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós precisamos viver em união. Não tem condições dos membros viverem separadamente, né? E nós vivemos em união, apesar da linha teológica que cada um possua, certo? Mas nós não queremos aqui criar uma discussão sobre esse assunto. Mas como estamos estudando, vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre a eleição, né? Ouvindo isto, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Atos 13, 48. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, de 29 a 30. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Tito 1:1. Não fiquem pensando nessa questão de calvinistas e arminianos. Nós somos do Senhor, né? E o importante é que nós participamos do corpo de Cristo, e os membros do corpo de Cristo não podem viver separadamente. Como disse um pastor, é até razoável que lobos ataquem ovelhas e as comam, mas ovelha querendo comer ovelha, isso não dá certo. Isso não convém, isso jamais pode acontecer, né? Nós somos ovelhas do Senhor, somos membros do seu corpo, participantes do corpo de Cristo. E nenhum membro pode viver separadamente e nenhuma ovelha pode viver
buscando destruir a outra ovelha. E é interessante que a gente saiba que quando Jesus disse, eles eram teus e tu me destes, ou seja, eles já eram de Deus e Deus os deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhes concede a vida eterna. Deus lhe entrega um presente e ele entrega um presente ao presente que Deus lhe deu, a vida eterna. E quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa muito na questão de tempo, um tempo infinito, né? Um tempo que jamais terá fim. Mas a vida eterna é muito mais do que um termo quantitativo. A vida eterna, ela está muito mais ligada à qualidade de vida que teremos junto ao Pai. Como não só veremos a sua glória, como também participaremos dela. Então é uma vida tão maravilhosa, gloriosa, que nós não temos condições de imaginá-la, de tão maravilhosa que ela há de ser. Para os que creem em Jesus, esta vida é experimentada antes de alcançar o céu, mas ela só será plena depois da nossa ressurreição. E essa vida eterna, ela só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. Não há outro meio de se viver essa vida eterna que não passe por Jesus Cristo. Ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Por mais que você procure buscar salvação em outro lugar, ela simplesmente não existe. Só a salvação em Cristo Jesus. Não adianta pensar, vou procurar salvação com a outra pessoa, vou orar a uma outra pessoa, porque muitos já oram a Jesus, ele já deve estar muito ocupado. Não adianta. Só há salvação em Cristo Jesus. Se você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, ainda não buscou, não entregou a sua vida a Jesus Cristo, saiba que Ele está sempre esperando por você. Não sei se essa é a frase correta, né? Mas é que a Bíblia nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que vai haver um tempo que por mais que as pessoas busquem, não haverá mais tempo para encontrá-lo. Então, se você ainda não buscou a Jesus, o tempo é hoje, o tempo é agora, tá certo? Só em Jesus Cristo há salvação. É repetitivo, mas é repetitivo mesmo que eu quero que seja, para que não haja dúvidas de que não existe salvação além de Jesus Cristo. Quando Jesus está a caminho, né, da cruz, quando está muito próximo o seu calvário, o seu martírio, está para completar o plano de salvação, ele olha além da cruz, né? Ele não olha somente para aquele momento, ele olha um pouquinho à frente e pede a Deus que ele tenha, que Deus o glorifique com a glória que ele tinha antes dele vir ao mundo. Então, era aquela glória que ele gostaria de ter novamente, aquela glória que era compartilhada com o Pai antes do começo do mundo, antes de que tudo começasse, antes de que o mundo fosse criado. Ele compartilhava a glória de Deus, ele vivia essa glória. Ele pede ao Senhor que ele seja glorificado novamente com esta mesma glória que ele possuía. Agora a gente vai ler um pouquinho, irmãos, os versículos de 6 a 19, para a gente poder
dar uma analisada no que diz esses versículos, tá certo? Diz assim: eu revelei teu nome àquele que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é teu e tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, nesse texto que acabamos de ler, Jesus ora pelos seus discípulos. Ele ora de uma maneira muito bonita, englobando toda a vida dos seus discípulos, por sua missão, né, pela obra que eles cumpririam aqui na terra e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos deixou a palavra de Deus, que hoje nós podemos livremente, graças ao bom Deus, né, aprender mais e mais da sua palavra, aprender que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, Ele ora por seus discípulos para que Ele os livre do mal, e esse mal, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né, é de Satanás mesmo que o Senhor está nos pedindo. E é interessante também ver aqui, nesse texto que nós lemos, que ele fala que ele não está rogando pelo mundo, mas ele está rogando pelos que são seus, né? E que ele não quer que os tire do mundo, não peço que os tires do mundo. Então, a missão dos servos do Senhor não é sair do mundo, né? Não é se esconder em qualquer lugar, se isolar em qualquer lugar. Não é isso. A missão do servo do Senhor é estar no mundo pregando a sua palavra, pregando, cumprindo a sua missão, né? E não se escondendo, se isolando, como muitos fazem. Na verdade, essa não é a missão do servo do Senhor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Jesus, nesse texto que nós lemos, Jesus ele afirmou a genuína fé salvadora de seus discípulos, né? Ele diz que eles creram, que ele transmitiu a sua palavra e eles creram nele como filho de Deus, né? Ele orou para que seus discípulos, ele ora por seus discípulos, pois teriam de enfrentar a tentação e o ódio do mundo sem a sua presença e proteção imediata, porque ele diz que enquanto ele esteve com eles ali presente fisicamente, ele os guardou, mas agora ele não estaria mais no mundo, mas eles continuariam no mundo. Então Jesus os guardou e ele ora para que o Pai os guarde de todo o mal, do ódio do mundo. É interessante notar que se os cristãos estão sendo muito amados pelo mundo, tem algum problema na sua vida
de comunhão com o Senhor. Porque Jesus disse que o mundo nos odeia. Então, se o mundo está nos amando demais, tem alguma coisa errada com a nossa comunhão com o Senhor. É algo que a gente precisa parar e pensar. Porque, como diz o pastor, um certo pastor, o ódio do mundo em relação a nós é bom. Isso quer dizer que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E se nós não somos do mundo, como Jesus também não era do mundo, naturalmente o mundo não vai nos olhar com bons olhos, ok? Jesus ora pedindo a Deus que os proteja, como eu já disse, né, contra Satanás e todos os que o seguem, porque apesar de Satanás ter sido derrotado na cruz, né, ele continua lutando contra os cristãos. Ele continua planejando seus intentos malignos contra nós. Não nos deixa em paz, né? Mas Deus nos guarda de todo o mal. Vejam bem o que nos diz a sua palavra. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Algumas versões trazem regiões espirituais. Ele fez isso com Jó. Todo mundo se lembra do que ele fez com Jó, né? Quando Satanás foi junto com os servos de Deus e se apresentou diante de Deus e pediu a Deus permissão para fazer com Jó tudo aquilo que ele fez. E ele também fez isso com Pedro. Jesus falou isso a Pedro, né? Que ele havia pedido para tentar Pedro da maior forma possível, mas Jesus tinha rogado por ele. Então ele fez isso e ele continua fazendo isso com cada um de nós, buscando nos atingir em nossas fraquezas. Mas Deus é o nosso refúgio. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmos 27, de 1 a 3. O Senhor é o nosso refúgio. Ele também orou pela segurança eterna daqueles que crerão, que creriam nele. Ele orou para que, assim como a Trindade experimenta uma unidade eterna, também os cristãos experimentem essa mesma unidade. Precisamos ser unidos, né? Como eu já disse anteriormente nessa lição, que nós precisamos experimentar essa unidade que nós só podemos ter mediante a consciência de que somos do Senhor Jesus. Ele orou pela segurança eterna daqueles que creram. Desculpa, estou repetindo. Jesus os protegeu e os guardou em segurança no mundo. Ele nos diz lá: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que tudo. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Os cristãos estão seguros porque eles são protegidos por Jesus, por Cristo e por Deus, que são um só. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Salmos 97, 10. Em sua oração, quando Jesus fala destinado à perdição, ele está se referindo a Judas Iscariote, né? Todos nós sabemos disso. E ele está apontando para o seu destino
que é a condenação eterna. O destino de Judas, como nós sabemos, é a condenação eterna. E a deserção de Judas não foi um fracasso da parte de Jesus, né? Porque a gente pode pensar, ele andou com Jesus assim como os outros andou, mas ele não se converteu. Por que que ele não se converteu? Terá sido um fracasso da parte de Jesus? Claro que não foi. Judas se perdeu porque ele nunca se converteu. Ele se perdeu porque ele era um ladrão e continuou sendo um ladrão mesmo andando com Jesus e com os outros discípulos. Ele se perdeu porque ele não aproveitou a oportunidade de andar com Jesus e de ter uma mudança de vida. A quantos é apresentada essa mesma oportunidade e as pessoas agem da mesma forma que Judas? Não aproveitam essa oportunidade de andarem com o Senhor, de mudarem de vida, de terem uma mudança radical na sua vida, de não se dedicarem ao pecado ou aos desejos da carne, mas de entenderem que essa vida aqui é muito passageira, que os anos que nós estamos aqui nessa terra é algo muito passageiro e que o que nós precisamos lutar enquanto estamos aqui é pela vida eterna. E como eu disse anteriormente, essa vida eterna só pode ser alcançada através do nosso Senhor e Salvador. A deserção de Judas, ela já estava prevista nas Escrituras. Então, diz lá assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que eu partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Esta referência se encontra em Salmos 41:9 e está falando diretamente da pessoa de Judas. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Também lá em Salmos 109:8, se referindo exatamente a Judas. E a gente sabe que Paulo ocupou o lugar de Judas, né? No versículo 17, Jesus ora pela santificação dos discípulos. Santificação, todos nós sabemos que é igual a separação, algo que foi separado. Assim, nós somos separados do mundo para o uso exclusivo de Cristo. Nós somos separados do mundo para fazermos exclusivamente a vontade do Senhor. Então, agora a gente vai ler do 20 ao 26. Que diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. João 17, de 20 a 26. Agora a oração de Jesus, ela chega até nós. Isso é maravilhoso, porque através da missão daqueles discípulos, deles terem cumprido a vontade do Senhor, toda essa mensagem de salvação chegou até nós. Sua palavra revelada aos seus discípulos, né, através dessa maravilhosa revelação que é a palavra de Deus. Aqui nós também podemos ver a unidade da Trindade. Não há a mínima discordância entre eles, entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim deve ser a unidade dos cristãos. Não uma unidade denominacional. O que a gente quer dizer não é isso, que haja uma única denominação, que haja uma única
religião, vamos dizer assim, uma denominação mesmo, mas uma unidade de crença na verdade revelada em sua palavra. Essa unidade que precisa haver entre os cristãos, essa crença na verdade revelada na sua palavra, a verdade que passa, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador de todos aqueles que creem. O corpo de Cristo, né? Fomos formados por todos os que creem, ou seja, o corpo de Cristo, ele não é formado por uma denominação, mas ele é formado por todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E em um único Deus, santo e verdadeiro. Nós estaremos com o Senhor no céu. Precisamos crer nisso, que como corpo de Cristo, estaremos com o Senhor no céu, estaremos presenciando a sua glória e vivendo em plena glória. Nós não somos cidadãos dessa terra, né? Nós sabemos que não somos, nós somos forasteiros nessa terra. Nossa passagem aqui é muito rápida, então nós não passamos de forasteiros por aqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então, quando nós falamos que nós vamos participar desta glória, aqui está o versículo, né, também que nos diz isso. O nosso corpo será transformado desse corpo humilhante que temos para um corpo glorioso, assim como o corpo de Cristo. Filipenses 3, de 20 e 21. Jesus continua trabalhando para que o nome do Pai seja conhecido. Ele não findou o seu trabalho no seu ministério terreno. Ele continua trabalhando através do seu espírito, né? Convencendo as pessoas dos seus pecados. Jesus continua trabalhando para que o nome do Pai seja conhecido, a fim de que o amor do Pai e seu amado Filho habitem sempre em nós, em nosso coração. Amém? Então era isso que nós tínhamos para dizer hoje, meus irmãos. Espero que você tire algum proveito para a sua vida, para seu crescimento espiritual. E muito obrigado. Um abraço a todos.